o Ministério Público busca esclarecimentos sobre candidatura fantasma em Gravataí. Candidatura de uma mulher. Claro, sempre os partidos querendo passar por cima da cota feminina e desrespeitando as mulheres. Vamos falar sobre isso agora. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o jornalista Giovanni de Oliveira, sou repórter do Giro de Gravataí e hoje a gente vai falar sobre essa investigação do MP de uma suposta candidata fantasma à Câmara de Vereadores. O MP então pediu esclarecimentos para ela, né? Os procuradores pretendem ouvir a Paula Mello, do Partido Progressista, para tentar entender o que aconteceu. Para tentar explicar para vocês melhor um pouco do que aconteceu, o Gabriel, que é o repórter mais antigo do Giro e está acompanhando esse caso de perto, mandou um vídeo. Roda aí pra gente, Matheus. Tudo bem, Giovanni? O Ministério Público de Gravataí, nessa última semana, pediu informações à Justiça Eleitoral referente à candidata Paula Mello, do Partido Progressista. Ela é apontada numa denúncia protocolada pela internet do PSD, partido aqui também do município, levantando suspeitas e pedindo uma apuração por parte do MP referente à candidatura laranja. A Paula Mello, a candidata, ela zerou sua votação nessa última eleição, além de não ter feito nenhum material gráfico de campanha, os chamados santinhos, né, e perfurites para veículos, e recebeu um fundo partidário de R$ 3.500. Além disso, ela não formalizou algum tipo de desistência. E o que é bem assim levantado e apurado pelo próprio Ministério Público é que ela zerou sim sua votação, o que aparentemente configura estes casos que ocorrem por todo o país, de candidaturas fictícias. E que também já tem jurisprudência aqui no município, porque em 2017 o próprio PSD sofreu um processo apontando irregularidades de 3 mulheres do partido que também supostamente seriam candidatas laranjas. O partido depois foi absolvido no TRE e no TSE, mas sofreu todo esse processo. O que se sabe até agora, formalmente, é que o promotor José Taborda Macieiro, né, que foi sorteado para esse caso, ele pediu esclarecimentos da candidata e ela deve prestar depoimento nessa sexta-feira, às 15 horas, no Ministério Público. Informalmente, o que se sabe do partido é que o presidente, o Roberto Andrade, ele, que também é o vereador reeleito pela 4ª vez no município, ao lado do Evandro Coruja, que é policial federal, eles já contrataram o Dr. Luiz Blazak, que foi juiz no Mato Grosso e conhece bastante dessas situações eleitorais. Inclusive, foi o próprio advogado dos 3 vereadores do PSD aqui no município que sofreram aquele processo e chegaram a ser cassados pela justiça aqui do município sobre essas supostas candidaturas laranjas. Então, até o momento, nós temos estas informações. Então, pessoal, essa situação específica, o Gabriel trouxe pra gente, o Ministério Público está buscando os esclarecimentos. Se entender que existe uma irregularidade, vai levar à justiça, e cabe sim à justiça julgar e condenar ou absolver o Partido Progressista e a candidata. Nós aqui não estamos para condenar. Mas eu acho que esse tipo de caso ele é simbólico para a gente discutir uma situação que é comum no Brasil, que é a presença de candidatas laranjas nas chapas do Legislativo. Seja a Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas ou até para a Câmara dos Deputados. Por quê? A lei determina que quando um partido apresenta uma chapa para as candidaturas proporcionais, ele deve ter uma proporção de mulheres. Isso é para buscar a representatividade. E muitos partidos não buscam, não têm nos seus quadros ou não trabalham seus quadros no sentido de valorizar as mulheres do partido. E aí então colocam uma candidata laranja que vai preencher ali a cota, vai dizer para a Justiça Eleitoral, olha, tá ok, temos aqui o número certo de mulheres, vai receber a verba também para a campanha, mas não vai investir nisso.
Não estou dizendo que seja o caso do Progressistas de Gravataí, talvez seja, quem vai ver é a justiça. Mas quando um partido não preenche de forma correta essa cota, quando ele bota uma candidata que não é para disputar a eleição, como nesse caso, que ela não teve nenhum voto, recebeu o dinheiro e não foi feito um panfleto, não tem um papelzinho com o nome dela e um número, tanto que nem ela votou nela, o que o partido está dizendo para a sociedade? Vejam só, logo em seguida das eleições, nós publicamos uma matéria, o link está aqui na descrição do vídeo também, mostrando como ficou o perfil da Câmara de Vereadores de Gravataí. Algumas coisas chamaram a atenção. Entre todos os vereadores, só 2 mulheres. E ainda é o dobro da legislatura atual. Hoje a gente só tem uma mulher vereadora, a partir de 2021 teremos 2. Todos os vereadores, homens e mulheres, são brancos. E quando a gente publicou, muitas pessoas comentaram: ah, mas eu não voto por gênero, eu não voto por raça, eu voto pelo candidato. Perfeito, tenho certeza que a maioria das pessoas vota assim. Escolhe seu candidato por perfil ideológico, por conhecer a pessoa, por conhecer o trabalho, por simpatizar. Perfeito. Mas quando um partido lança uma candidata mulher e não dá a ela a possibilidade de concorrer, ele não está nem lançando ela de fato. Ele só está cumprindo uma regra da legislação eleitoral e não está permitindo que tu que está em casa, escolhendo teus candidatos, saiba: olha, existe essa mulher aqui que também pode ser tão competente ou mais do que outro candidato, que pode estar mais alinhada, de repente, com o seu pensamento para a cidade do que outro candidato. Então, quando o partido não respeita de verdade a proporcionalidade das mulheres, ele está dizendo, na prática, a mensagem que ele está passando é que não é tão importante ter mulher no parlamento. E aí, de novo, alguém pode discutir: mas o político ele não tem que ser homem, mulher, negro, branco, ele tem que ser honesto, tem que ser trabalhador. Perfeito. Mas vamos falar sobre a cidade. Imaginem que a gente só tenha candidato do centro da cidade, do bairro. Não estou falando do centro ideológico, né? Imagina que todos os vereadores de Gravataí são moradores do centro da cidade. Eles podem até se preocupar com o que acontece na Morada do Vale, mas eles não têm o conhecimento sobre a Morada do Vale que tem alguém que mora lá. Se a gente só tiver candidatos que moram no centro e na Morada do Vale, de repente vai faltar para a Câmara conhecimento sobre a zona rural de Gravataí. Ninguém vai saber o que está acontecendo na Morungava. Por isso é importante essa distribuição por região da cidade na Câmara de Vereadores. No mesmo sentido, isso se aplica a gênero, se aplica a questões étnicas. É claro que um vereador homem pode se preocupar com as causas das mulheres. Ele pode saber, inclusive, que tem que ter ginecologista no posto. Mas a mulher é quem vive a realidade feminina. É a mulher que sabe quando tem um ginecologista, mas de repente não tem como fazer a mamografia na cidade. Não tem como fazer um exame de rotina, um Papa Nicolau na cidade. E tem que buscar isso. E aqui eu estou dando uma demanda, só uma coisa pequenininha. A gente pode falar sobre creches, porque a gente sabe que isso, embora devesse ser uma preocupação de pai e de mãe, na prática é uma preocupação muito mais das mulheres que trabalham. E a gente não tem essa representatividade na Câmara. E quando um partido opta por não lançar candidatas de verdade com condições reais de disputar, que ele pega a verba de campanha e coloca majoritariamente nos velhos caciques, nas figuras que estão sempre lá, eles não estão contribuindo para isso. E mais, eles estão dizendo, nos nossos quadros, as mulheres que participam, que estão nas fileiras do nosso partido, elas são menores do que os homens. É essa mensagem que o partido está falando. Por isso é tão problemática uma candidatura laranja como essa. Pessoal, esse é o nosso segundo vídeo. Como eu prometi no primeiro, a gente vai ler os comentários hoje, vai discutir aqui, vai responder para as pessoas. E também peço para vocês, então, concordam com o que eu falei sobre as candidaturas das mulheres? Não concordam? Curtiu o vídeo? Deixa um like. Não concorda? Deixa um comentário.
Ou se concorda, me apoia também, coloca ali nos comentários pra gente discutir. E não te esquece também, te inscreve aqui no canal e clica no sininho, que aí o YouTube vai te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Agora vamos ler o primeiro comentário que deixaram essa semana pra nós. Então, a Rejane Jerônimo colocou: concordo plenamente. Desde antes das eleições já estava a bandeira vermelha, mas não colocou. Acho que tem que ter pulso firme. Ele tem que se impor, dizer que não tem que vender, tem que ficar vermelha. Perfeito, Rejane, concordo contigo. Para quem perdeu o primeiro vídeo, a gente falava sobre a Covid e os protocolos novos colocados pelo governador Eduardo Leite. Só que sobre ele ter pulso firme, já estou até em dúvida. A Prefeitura de Porto Alegre decretou que os shoppings podem ficar abertos até às 22, contradizendo a decisão do Supremo Tribunal Federal de que os municípios não poderiam ter regras mais brandas que os governos estaduais e que o governo federal. Essa foi a pirâmide colocada. O prefeito Nelson Marquesan, do PSDB, mesmo partido do governador Eduardo Leite, decretou que em Porto Alegre vai abrir mais tempo do que o decreto estadual. Vamos ver o que o governador Eduardo Leite vai fazer. Quando foi em Cachoeirinha, que o prefeito Mick Breyer, do PSB, também colocou regras mais brandas que o governo do estado, o governo do estado não gostou. Ameaçou ir para a justiça e o prefeito recuou. Agora, que o prefeito é de Porto Alegre, do mesmo partido do Eduardo Leite. Como é que vai ser, governador? Vamos esperar para ver. Assim como eu peço para vocês esperarem e terça-feira estarem aqui com a gente de novo para o nosso vídeo novo. Tá certo? Abraço!